Médico irresponsável por hidrolipo, em que mulher morreu em São Paulo, já foi processado 21 vezes por erro. Então aqui fica um alerta. Sempre que você, especialmente mulher, que está nos ouvindo, as mulheres, que aliás no nosso público, a grande maioria são mulheres, mas isso aqui serve para a família toda. Nada contra, né? Nada contra a pessoa querer mudar algo no seu corpo, não é verdade? A vaidade, enfim, isso aqui é algo relevante, né? Mas, por gentileza, né? Pelo amor de Deus, aliás, por amor de Deus, pelo amor de Deus, procure certificar das pessoas que você vai contratar, especialmente que vai mexer com parte do seu corpo. Eu tenho falado isso insistentemente no rádio e na rede. Então, mulheres, prestem atenção. Esse médico irresponsável, ele tem 21 processos nas costas e é capaz de ainda sair ileso disso. Olha, as ações por danos morais, em uma delas, o Josias Caetano dos Santos foi condenado a pagar R$50 mil para uma paciente que teve a barriga necrosada e perdeu um umbigo após contrair uma infecção hospitalar. Por culpa dele, né? O advogado do médico, é claro, que vai fazer a defesa dele, diz que todos os processos foram arquivados. Isso não quer dizer nada, viu, doutor? Isso só quer dizer o que eu digo sempre, né? A justiça brasileira é uma verdadeira loteria. Bom, o médico Josias Caetano dos Santos, que realizou a hidrolipo na mulher de 31 anos, que você vê aí na foto, jovem, 31 anos, para mim uma menina ainda. Ela foi morta nesta última terça-feira, dia 26, na zona leste de São Paulo, após complicações durante o procedimento. Vou repetir, ele foi processado mais de 20 vezes por danos morais em erros médicos. Isso aqui foi uma apuração feita pela equipe da TV Globo de São Paulo. Veja só, em uma das ações, apenas em uma delas, ele foi condenado pela justiça a pagar 50 mil de indenização em 2021. A paciente que realizou abdominoplastia, procedimento que remove excesso de pele e gordura abdominal, além de lipoescultura. Essa cirurgia teria sido realizada em uma clínica da Moca, zona leste da capital, que pertence ao amigo de Josias. Após a cirurgia, a paciente apresentou necrose na pele, perdendo o umbigo devido à infecção. Olha só que absurdo. O procedimento ocorreu em dezembro de 2017. Em janeiro de 2018, ela sentia fortes dores e notou secreção, sangue e odor forte na barriga. Ao tentar contato com esse médico irresponsável, ele recomendou aguardar. Quando finalmente retornou à clínica no final de janeiro, o médico confirmou a necrose e não a internou. A paciente procurou outro hospital, Santa Rita, em fevereiro de 2018, onde foi diagnosticada com infecção gravíssima, internada na UTI e após tratamento ficou com uma cicatriz abdominal e perda do umbigo. Isso é outro caso. Bom, ela entrou na justiça em novembro de 2018 e na ação foram anexadas diversas mensagens em que a vítima reclamava de dor e o médico apenas dizia que ela precisava esperar. Eu não vou nem falar muito sobre esse caso, e eu até peço a vocês mulheres, até vendo a imagem dessa moça que perdeu a vida por uma irresponsabilidade desse médico sem vergonha, no mínimo sem vergonha, esse tal de Josias Caetano dos Santos, que além de perder o direito a trabalhar na medicina, porque isso aqui, pelo amor de Deus, hein, Justiça de São Paulo, ele foi processado 21 vezes e o advogado de defesa dele, ainda, eu tiro isso aqui como sarcasmo, né? Ele matou essa moça que está aí, você está vendo na tela. Ele diz que todos os processos foram arquivados, como isso fosse justificar o que aconteceu de mais grave agora. Agora sim, talvez, a Justiça de São Paulo acorde, porque essa jovem de 31 anos perdeu a vida por inconsequência e irresponsabilidade desse sujeito. Paloma Lopes Alves teve parada cardiorrespiratória durante o procedimento
E esse Josias disse que ela começou a sentir falta de ar minutos após ser levada para a sala de recuperação pós-operatória e ficou inconsciente. Paloma foi socorrida por uma unidade do SAMU. No entanto, ela chegou sem vida ao Hospital Municipal do Tatuapé, também na Zona Leste. O caso foi registrado como morte suspeita. O médico afirmou que quando chegou na sala de recuperação pós-operatória, a paciente estava com angústia respiratória, com muita falta de ar e piorou muito rapidamente. Isso aqui eu estou desdenhando a morte da paciente. E o que diz esse médico aqui? O Josias Caetano dos Santos, que na minha opinião, né, é minha opinião, mas eu acredito que seja de muita gente, se esse médico desses processos ele fosse proibido de validar, né, o seu trabalho, que já provou aqui mais de 20 processos, ele deveria ser proibido pelo Conselho Regional de Medicina. Ele diz o seguinte: a paciente piorou muito a angústia respiratória e ficou inconsciente, mas assim foi questão de segundos. A gente começou a fazer a massagem cardíaca, a gente começou a ventilar com aquela máscara de O2. Quando você tem um sofrimento por falta de oxigênio, é esperado que com essas manobras isso já recupere rapidamente. Não foi o que aconteceu. Quer dizer, ele está colocando isso aqui como justificativa, como se ele fosse justificar o trabalho amador dele, né? Irresponsável. Ela ainda, a Paloma, pagou R$10 mil por essa hidrolipo. Ela tinha conhecido o médico pessoalmente apenas no dia da cirurgia. Veja só o perigo. E pagou 10 mil pelo procedimento via Pix, segundo o marido Everton Silveira. Ainda conforme o Everton, esposo dela, ela contratou o procedimento pelas redes sociais, pela internet. E o pagamento da consulta foi realizado por transferência bancária. E em uma empresa em nome do médico. No valor, repito, de R$10 mil. A justiça precisa ser feita. Eu levei minha esposa para fazer a realização de um sonho e agora temos que enterrá-la. Estou sem acreditar, diz aqui o esposo Everton. Eu estou fazendo questão de colocar na tela a foto da Paloma para que a gente fique a analisar e cobrar mesmo das nossas autoridades e justiça. Quer dizer, a Paloma teve que morrer para que as autoridades acordassem, inclusive essa justiça que é cega, surda e muda. Desculpem. Bom, segundo o marido ainda, Paloma deu entrada no período da manhã da terça-feira na clínica de estética Manadai, na Avenida Conselheiro Carrão, Zona Leste de São Paulo, na Vila Carrão. O procedimento seria feito na região das costas e do abdômen. E a paciente tinha previsão de alta no fim da tarde, do mesmo dia. Porém, ela passou mal e teve uma parada cardíaca. A gente foi fazer o procedimento e eu estava lá. Fizeram uma negligência enorme. Demoraram muito para chamar o SAMU. A hora em que eu vi o SAMU, estava lá e eu saí correndo. Eles não me informaram o que estava acontecendo. Uma situação muito triste, delicada. Totalmente fora do comum. No hospital tentaram reanimar, mas ela veio a óbito, afirmou o esposo dela, Everton. Bom, a hidrolipo, também chamada de lipoaspiração tumescente, é o nome dado a uma lipoaspiração realizada com anestesia raquidiana, que torna insensível a dor apenas em uma parte do corpo. O paciente, se não for sedado, mantém a consciência e fica acordado durante todo o procedimento. Isso no real, né? Na realidade. A cirurgia leva o prefixo hidro no nome porque o médico injeta uma solução de anestésico, soro fisiológico e adrenalina com o intuito de diminuir os vasos capilares e reduzir a perda de sangue. Conceituou-se que a hidrolipo seria uma lipoaspiração, injetando anestésico, soro fisiológico e adrenalina feita com anestesia. No consultório médico e com a paciente, né, no caso, acordada. Aqui no caso. Então, o paciente, de forma geral, com mais praticidade desse procedimento, ficaria acordado. Seria tudo mais rápido, né? Explicou isso aqui em 2021 o médico Wendel Gesto ao portal G1 em entrevista. Quer dizer, não é uma novidade, né? A hidrolipo é uma alternativa à lipoaspiração convencional para que as pessoas que desejam remover áreas de gordura de pontos específicos do corpo,
Diz aqui o médico na época em reportagem, em entrevista ao portal G1 da Globo. Ainda em entrevista, me refiro aqui ao médico Dr. Wendel Ugueto, em 2021, em entrevista ao portal G1, repetindo, ele diz o seguinte: como eu tenho uma restrição de anestésico, eu consigo fazer o procedimento em poucas áreas. É uma cirurgia que pode ser um pouco desconfortável para o paciente. Já a lipoaspiração convencional, que é feita em ambiente hospitalar, o paciente está dormindo. É totalmente confortável para o paciente e a gente, como cirurgião, consegue retirar muito mais volume, diz o Gueto. Quer dizer, observe a entrevista dele em 2021. Ele prefere que o paciente siga um modo convencional, que é você dormindo, né? E o procedimento tem maior sucesso. Se é que você me entende aqui o que eu estou falando, transcrevendo aqui, né? O que o médico diz. A técnica ficou conhecida por ser mais rápida, cômoda e barata do que a lipoaspiração convencional, mas deve ser utilizada com parcimônia, porque pode se tornar aí tóxica e administrada em excesso. Essa observação também que o médico faz. Bom, segundo o cirurgião ainda, em um hospital esse risco é reduzido porque há acompanhamento de um anestesista todo o tempo. Nesse caso aqui, me parece que foi na clínica, então não tem... Aliás, ali não houve nada, né, de assistência. O próprio esposo aqui, ele nem sabia do que se tratava, ele estava lá. Chamaram a SAMU, ele não sabia de nada, quer dizer, está tudo errado. E a Paloma pagou pela vida. Bom, há ainda aqueles comuns em qualquer lipoaspiração, como perfuração, trombose, embolia pulmonar e outros. Bom, para reduzir os riscos do procedimento, o Dr. Ugueto recomenda que o paciente procure um profissional capacitado com registro em um centro de referência e que faça a cirurgia em um ambiente hospitalar. É tão importante quanto que exija exames pré-operatórios, o que não foi feito. E essa moça aqui, a Paloma, é mais uma vítima, porque a gente tem anunciado outras vítimas. Lamentavelmente, mais uma jovem na flor da idade, Paloma Lopes Alves, morreu após procedimento estético em São Paulo, irresponsável por esse médico que deveria estar na cadeia há muito tempo, não é de hoje. A estética dele, a clínica se chama, marca aí, Maná Day, na Avenida Conselheiro Carrão. Essa espelunca fica lá, na Zona Leste. Vou repetir o nome do médico aqui, que deveria... Olha, o Conselho Regional de Medicina também, na minha opinião, eu sou leigo nisso, mas não no jornalismo, né? Na minha opinião, o Conselho Regional de Medicina deveria também ser objeto de investigação. Quer dizer, ele foi processado 21 vezes por erro médico e continua atuando nessa área. Josias Caetano dos Santos, 30 anos de cadeia, de prisão é pouco. Aí está, mais uma vítima de um médico irresponsável. E a nossa justiça continua cega, surda e muda.